Pode. Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje nós estamos aqui com a neo-identidade, dentro da egocosmologia. A neo-identidade é o conjunto de novas características, circunstâncias ou documentos capaz de distinguir determinada pessoa, homem, mulher, consciência, consciência ou consciência de outra. A gente fala neo-identidade porque com uma nova vida a pessoa tem outra identidade, é sempre assim. Então você está sempre com a nova identidade, a neo, aquela, é a última. Todo mundo aqui já teve milhares de identidades. Agora, aqui nós falamos a noção da identidade pessoal, o senso de identidade do próprio ego, a holomemória como fonte da identidade pessoal, o direito fundamental à identidade genética, a identidade social, o fato de, a cada nova vida intrafísica, a consciência adquirir nova identidade social, a identidade nacional, a certidão de nascimento, a identidade do papel social, a classe social, o documento de identidade, a cédula de identidade, a carteira de identidade profissional e por aí vai. Tem aí muito mais coisas, eu li só um terço aí de um pedacinho aqui da fatologia. Agora, depois nós temos uma série de considerações e falamos. Depois de determinada conquista evolutiva, a consciência, quando lúcida, pode assumir nova individualidade entre os companheiros de evolução do max-mecanismo interassistencial. Você reconhece ter alcançado a condição de neo-identidade entre os colegas evolutivos? Por qual razão lógica? Eu quero dizer outra coisa também séria. Por exemplo, alguns de vocês, quando sair do corpo e tiver lucidez, o povo vai interpretar ou identificar você por outro nome diferente desse que você tem aqui. E outra coisa, às vezes não é o nome da última vida. Então existe, às vezes, uma identidade que ela é plurissecular, ela é multiexistencial, ela às vezes é milenar. Vocês estão entendendo, não? Então, uma consciência, ela pode aparecer. O meu caso, por exemplo, do Zéfiro é isso. Vocês estão entendendo? Eu estou dando os conceitos que tem, porque isso aí ninguém estuda, né? São assuntos que o povo ainda não chegou lá. Eu quero dizer para vocês que tem aqui, na trinomiologia, tem aí um hífen a mais antes de homossexual. Não tem esse hífen. Aqui é identidade homossexual, não tem esse, está mal colocado. Agora, quero dizer que esse é o verbete 1013, tem 4 páginas, 43 logias, e ele tem 6 máximos. Você, se quiser, Rosa, pode acrescentar um crescendo e mais 3 na holoteca. 3 tecas que vão dar os máximos, a mais. Agora, estou aqui com uma pergunta. Com pouca frequência vejo filmes, dentre os gêneros que vejo estão filmes históricos e os que retratam fatos reais de superação. Mas percebo com um pouco de desconforto que em algumas cenas me emociono facilmente. Gostaria que o senhor comentasse. Olha, o que se passa aqui é que você está com a emoção à flor da pele. Você ainda não domina o psicossoma. O seu neuro vegetativo está no governo da sua manifestação. Falta, no seu caso, possivelmente, ainda mais um pouco de desintoxicação. Você vai chegar lá. Agora, aqui no CAEC, o dia que você aparecer, é bom você ir na imobilidade física virgem e fazer 10 sessões laboratoriais. Uma outra coisa que nós temos aqui. Enquete sobre a Expo Conscienciologia. Então, eles vão distribuir isso aí hoje para vocês verem. E tem aqui o novo cenário de lá, que está muito bonito, o cenário da Expo. Eles vão dar no papel que eles vão oferecer para vocês, eles vão dar aí uma gravura do ambiente da exposição.
Agora, aproveitando, eu queria falar para vocês o seguinte. A atenção dividida é uma coisa difícil. Entre as maiores demonstrações das derivações da técnica da atenção dividida, nós podemos colocar o ato da pessoa, do leitor ou da leitora, ler o texto do livro, somente o conteúdo, sem se fixar na forma. E depois, a pessoa fazer o contrário, ler só a forma do texto, descartando o conteúdo. Agora, isso envolve a concentração isolada, a concentração mental da pessoa, na cognição superficial e na cognição profunda. E a pessoa disseca completamente o texto. Então, por exemplo, se vocês querem entender um texto para valer, é bom usar essa técnica minha. Isso é a técnica da atenção dividida, dissecada. Você passou aí o micrótomo da situação. Vocês estão entendendo isso? Então eu vou mostrar para vocês o que é que eu faço. Eu estou aqui com um livro que chama Construção Social da Realidade. Ó. Ele é da editora Voz, é a 29ª edição. Em matéria do processo social de sociologia, antropologia e problemas de política, esse livro aqui é muito falado. Devido à construção social da realidade. Ele estuda as bobaginhas do momento. Tudo que a gente faz em cada momento, ele estuda aquilo do ponto de vista técnico da personalidade. Então o livro é interessante sobre isso, mas ele não acrescenta muito. No meu caso, por exemplo, não acrescenta muita coisa na conscienciologia, não. Mas é importante a gente ver o que é que tem nele. Agora, eu vou só ler para vocês alguns dos títulos, dos capítulos e das sessões. O problema da sociologia do conhecimento. Os fundamentos do conhecimento na vida cotidiana. A sociedade como realidade objetiva. A sociedade como realidade subjetiva. E a sociologia do conhecimento e a teoria sociológica. É isso que ele estuda. Mas agora, por exemplo, ele pega, examina tudo que você faz, como é que é, a sua relação com os outros, com o mundo, a condição todo dia, o trivial, variado, o arroz com feijão, as coisas de cada um. E ele dá exemplo disso. Por isso que o livro é muito lido, até didaticamente, por muita gente. Mas eu peguei o livro porque ele é justamente isso. Ele é muito falado, muito lido, muito citado, e foi traduzido aqui. É o Peter Berger e o Thomas Lickman. Agora, o que se passa? A tradução é de Floriano de Souza Fernandes. Vocês viram que um dia desse, eu trouxe aqui uns dados falando sobre o intelectual vaginista, aquele que usa muito o processo de via de regra. Eu agora, então, estou trazendo para vocês o intelectual porcino, isso na linguagem erudita, ou na linguagem popular, o tradutor porcalhão. E agora, veja, então, esse livro, a tradução, todo mundo entende. É bem assim, chã, é bem popular. Mas eu divido ler texto e ler conteúdo e ler forma. Eu marquei exatamente 41 vezes no livro que tem 248 páginas, ou seja, a cada 6 páginas ele pôs porco seguinte. Porco seguinte quer dizer, é aquele porco consecutivo. É um porco que vai depois do outro, é uma porcada. Vocês estão entendendo dentro do texto? Agora, ele usa no livro, e olha, eu não passei o pente fino, não. Isso foi só no meu processo da minha atenção dividida natural, entre conteúdo e forma. Em 248 páginas, vocês têm que tirar, por exemplo, as páginas que tem apresentação aqui do índice, essa coisa que isso aí não pode ter. Então não são 248 páginas. Agora, se tem 41, quer dizer, a cada 6 páginas ele usa a expressão por seguinte. Você está entendendo? Que é por conseguinte. Vocês estão entendendo? Por exemplo, falta criatividade nessa pessoa. Ele podia usar por consequência, que seria outro tipo de porco, que é o porco da sequência. Né? Ou em consequência, ou arranjar outra coisa, tem tanta coisa para colocar, mas não, é porco seguinte.
porco seguinte, porco. Então fica aquela porcada um atrás do outro em fila indiana. Agora, vocês estão entendendo? Eu tenho todas as páginas marcadas aqui. 12, 13, 14, 16, 28, 29, 34, 35, 38 e por aí vai. Ao todo, não, 41. Tá certo? Isso eu quero mostrar para vocês o que é o intelectual. No caso, um tradutor porcalhão. O tradutor, para a gente, porcino. Porcino quer dizer que diz respeito à porcada. Se vocês quiserem, pode usar também a palavra suíno, né? Suínico, ou da suinologia, que é da porcalhada, ou da porcaria, ou da porcada. Enfim, a gente tem que falar com o dono da porcada e não com os porcos. Vocês sabem como é que é. Então, eu estou falando para vocês sobre isso. Se alguém quiser ver, na última página tem a listagem, está aqui. Tá certo? Tudo está marcado. Tá certo? Vocês estão entendendo o que é o intelectual, então? Porcalhão. Tá certo? De modo geral, ninguém liga para esse tipo de cacófato. Eles só ligam para aqueles outros maiores. Mas eu quero mostrar também esses cacófatos naturais numa obra com 29 edições que todo mundo está aclamando. E está todo mundo copiando. Se vai fazer uma citação, está copiando essa porcada toda. Então a porcada já pegou tudo. Deve dar uma porção de varejeira por aí, matéria de cabeça. Não é isso? Pode falar. São duas perguntas, porque surgiu uma nova. Primeiro, eu queria que você explicasse melhor essa técnica que o senhor falou, de ler primeiro só vendo a forma e depois segundo vendo o conteúdo, é isso? E outra coisa, existe mais detalhes nisso. São muitos anos que eu estudo o processo de leitura e o problema de grafar as coisas. Então, por exemplo, você veja, faz uma experiência. Se você é capaz de ler o conteúdo sem ver nada da forma, você não vai ligar para a forma. Depois você vai ver se você vê só a forma sem ver aquele conteúdo. Uhum. Agora, se você tiver cuidado ou dificuldade no início, pega 2 livros diferentes. Um você vai ver só o conteúdo e o outro você vai ver só a forma, para ver como é que é. Agora, depois que você viu, você pega, por exemplo, naquele que você viu só a forma, e você vai ver só a coluna ou a margem, quando começa as linhas do lado esquerdo. Vê, por exemplo, 20. Procura uma expressão naquilo para ver se está repetindo. Agora, depois que você fez isso, você pega outras páginas mais para frente e vê só a coluna da margem direita. Que aí você vai enriquecer, vai passar o pente fino no que você viu só de forma. Por quê? Na hora que nós vemos, porque quando muda a linha, parte as palavras e parte as expressões. Nós não percebemos isso no normal, porque você segue tudo, o andamento você vai lendo. Agora, na hora que você vai examinar e passar o pente fino na forma, muda tudo. Uma outra coisa, se você leu um livro e guardou, pegue agora e veja só o conteúdo dele, não veja mais a forma. Eu garanto a você que você deixou passar alguma coisa na primeira leitura. Você vai provar isso para você. Então, eu vejo o seguinte, isso é dentro da técnica da exaustividade e do detalhismo. Está entendendo? Para a gente ver o processo da forma e do conteúdo. Não há nada melhor do que essas técnicas exaustivas para melhorar o problema dos dicionários cerebrais. Você vai ver as coisas com muito mais facilidade. Você não acha, por exemplo, que eu tenho facilidade para essas coisas? Sim. Olha o modo, olha o dicionário que eu uso no meu coloquialismo. O próprio Java já não falou isso várias vezes. Eu sou capaz de ir falando aqui para você, por exemplo, eu falei dicionário. Dicionário, vocabulário, glossário, está entendendo? Vadimeco, enciclopédia, listagem, rol, enumerologia, tudo isso é a mesma coisa. Eu sou capaz de falar sobre qualquer coisa, aquele monte assim, ó, com a maior facilidade. E outra coisa, qualquer hora do dia. Não é só na hora que eu acordo, que estou bem, descansado, terceiro sono, não. É qualquer hora. Agora, por exemplo,
Na minha idade, isso é mais difícil, porque a memória já não é a mesma, você cansa mais, há mais problemas, as pernas não são a mesma, entendeu? Então, agora veja, por que é que eu sou assim? É porque eu sempre fui assim. Não só nessa vida, como em outras. Eu tenho esse hábito da situação. E isso é que já me matou várias vezes por causa desse negócio, por causa do problema de detalhe. Então, por exemplo, o problema de você ter uma boa memória não é tudo. Você tem que saber se essa memória é técnica. Se a sua técnica mnemônica, entende? Se a mnemotécnica sua, ela é eficaz. Porque não adianta a pessoa ter, porque às vezes a pessoa tem uma boa memória, mas muito específica só ali. Agora, ter uma memória grande, numeral, nominativa, o processo de datação, o problema de você saber, pelo menos equilibrar, porque é muito difícil você equilibrar a trama do roteiro, que é mais fácil de lembrar, com a nominativa. Então, por exemplo, quando a pessoa já consegue casar a nominativa uns 70% com a trama do cenário e a elaboração da estrutura do script, do roteiro, você está entendendo? Da história, da descrição, isso já é muito. Você pode observar, você tem muito mais facilidade de lembrar de um caso, sim, mas às vezes você esqueceu o nome do personagem. Sim. Às vezes você esqueceu até o nome do personagem principal, o galã, a galoa. Está entendendo? Então, isso, tudo que eu estou falando aqui, ajuda o processo. Agora, o que eu quero é falar essas coisas hoje. Tem muita coisa disso que eu não falo, porque se eu falar isso lá fora, eles vão achar que eu sou doido. Alguns acham que a gente é doido, que eu sou excessivo, que eu sou extremista. Você está entendendo? Mas vocês estão começando a escrever livro, estão fazendo as coisas do jeito que é que nós estamos falando, vocês vão dar valor para isso que eu estou falando. Vocês já vão começar a me entender. Que antes não adianta. Agora, ó, eu era assim no ginásio e no curso científico. No curso científico já tinha muita gente já com cabeça. A meninada já era bem boa. E outra coisa, tinha até gente mais de idade lá. E eu falava essas coisas, já era problemático. Isso na década de 40. Era problemático. Está entendendo? Então, por exemplo, no Instituto, muita coisa, às vezes eu falava assim, esporadicamente, pensando a pessoa. Não, essa aqui é capaz de entender. Então eu falava para ela. Agora, falar do jeito que eu estou expondo aqui para vocês, é a primeira vez. Por isso que já teve gente que já está entendendo, que viu lá esse livro que eu tenho sobre as indicações de forma. Está entendendo? Que eles queriam que eu publicasse isso, que a gente nunca publicou. Eu quero ver se eu encaixo isso tudo como verbete na enciclopédia. Porque não adianta, tem que ser uma coisa mais panorâmica. O livro mesmo, se eu deixar, ele ainda é pequeno. Agora, quando eu faço verbete, eu faço a interação pela remissiologia e as sessões com outros, pode dar uma visão de conjunto maior. Se eu deixar isolado apenas naqueles fundamentos de forma, não vai dar o mesmo efeito. É igualzinho, por exemplo, eu escrevi o manual de redação, não deu o mesmo efeito. Entende? Sim. Nós temos que fazer uma coisa que vai dar o mesmo efeito, uma coisa maior. Agora, do jeito que nós estamos falando, com a técnica da circularidade, o entrosamento das ideias com a forma, em alto coturno, do jeito que eu estou fazendo essas listagens, enumeração, tudo, eu acho que vai ser melhor para explicitar o processo. Agora, eu estou trabalhando de modo que eu vou, pelo menos hoje, se eu conseguir publicar a enciclopédia, eu vou economizar pelo menos umas 3 décadas da próxima vida. Com o livro que eu deixar aí. Eu já vou engolir o livro de cara. Então eu parto dele para frente. Eu ganho 30 anos. Aquele negócio nosso aí que ela quer, de 8 anos, etc., tal, 5, nós vamos ganhar mais com isso. Então, se houver uma maturidade aos 8, aos 10 anos, a gente ganhando, você na adolescência, você já vai ter uma visão de conjunto espetacular para chegar na cosvisão.
Isso melhora a prioridade da pessoa. E tudo mais vem de cambulhada, vem de bobs. Bobs quer dizer de lambuja. Vem, entende? Como um extra. Vale a pena pensar nisso. Agora, eu não sei se você entendeu o que eu estou falando. Agora, ó, pega 2 livros e faz isso que eu estou falando, depois você traz e nós dois vamos conversar. E eu vou passar um pente fino naquilo que você fez. Diferentes, tá. Vou fazer. Agora, o que é interessante você escolhe tudo e vê como é que você age. Para a gente ver como é que você vai fazer a abordagem. Porque você e a Rosa, a Kátia, vocês já estão entendendo muito a elaboração minha do processo de pensamento. Vocês é que estão chegando mais perto, porque a mãe Linda tem dificuldade de ver como é que eu raciocino. Porque não adianta estar, esses anos todos que eu estou falando aqui, ainda não dá para a pessoa pensar do jeito que eu penso. Eu estou falando claro, ó, consciência para consciência. Eu não quero ser cabotino, nem quero nada disso. Mas, modéstia à parte, a situação é de bagagem. Esse meu corpo, faz 60 anos que eu mexo com isso. Eu estou falando 60 porque eu sou bonzinho. Se você pegar, que eu comecei a ler e escrever aos 5 anos, intensamente, praticamente todo dia na minha vida, eu tenho 71 anos com isso. Isso pesa na balança, é bobagem dizer que não, porque pesa mesmo. É aquilo que eu sempre falei, na época do Greenvex, quando estava começando a falar com eles, ó, a minha diferença com vocês é de idade. Vocês todos podem ficar melhor do que eu sou. É um problema de tempo. Que a adolescência, a mocidade, a juventude, tudo é superado. É um processo de tempo. Agora, o problema é fazer a superação disso em andamento, com trabalho, na dinâmica intelectual. Essa dinâmica intelectual é que não pode deixar cair a peteca. Você tem que segurar. Então, bastante leitura, bastante registro, bastante anotação. E hoje, com o computador, as coisas melhoraram. Você sabe, o computador foi feito para mim, né? E eu não uso nada disso que os bobocas aí usam de computador. O que eles usam mais é a sua área. Aritmética, AutoCAD, né? Eu não. Eu uso o processo da comunicação factual, vamos dizer, escrita, né? Intelectual. Então, para mim, a computação, a cibernética, nada mais é do que a melhoria da máquina de escrever. O problema é esse. Não, e a outra pergunta é sobre o verbete. O que levaria uma pessoa a ter essa identidade extrafísica, né, que vai permanecer? Assistência. Mas é muita lucidez extrafísica. Escuta, eu estou falando que levaria a pessoa a ter uma assistência positiva. Sim, sim. E outra coisa, condição positiva, porque às vezes a pessoa tem o nome de Lúcifer em 5 vidas por causa da baratosfera. Vocês estão entendendo? Entendi. Às vezes é o Lúcifer da baratosfera em 5 vidas. Entendi. E aquilo é negativo. Aquilo lá é um epíteto, você está entendendo? Sim. Pejorativo. É negativo para ele. Entendi. Agora, por exemplo, meu negócio de Zé, não fede nem cheira, é neutro. Você está entendendo? Então, é por causa do processo de assistência. Sim. E o Zéfiro, ele diz respeito justamente à consciência. É a alma, o espírito, o ente, o ser, a personalidade, a pessoa. É o Zéfiro, que é aquilo que é o substrato da personalidade, que é o que eu chamo da intraconsciencialidade, que é o micro-universo consciencial. O Zéfiro é isso. Então, é a brisa viva. A brisa viva é diferente. Por isso que é que eu falo, por exemplo, você ainda dá rasteira no vento? Você está entendendo como é que é? Todos esses que acabaram comigo, eles deram rasteira no vento. Quer dizer, deram rasteira no Zéfiro, na brisa. Não deu nada, tudo deu em cima dele. Não resolveu nada. Não houve frutificação de nada. E esse nome é a própria consciência que escolhe ou é em função? Não, são as circunstâncias. Circunstâncias que estão gerando, né? Você está entendendo? Estou só falando, porque tem alguns de vocês que têm outro nome. Em algumas vidas, mas deixa para lá, porque eu não tenho nada a ver com isso. Não é o meu. Eu não posso entrar nessa, senão eu tenho problemas. Senão o registro civil vem contra mim. Agora, uma coisa muito engraçada é o seguinte, o Balzac, a intenção dele era competir com o registro civil fazendo personagens. Não é interessante pensar nisso? É a mesma linha de pensamento. Ele queria competir com o registro civil. Ele fez nascer
mais de 2.000 pessoas, que eram os personagens dos romances, 86 romances. É interessante, né, pensar nisso. De modo que o registro civil, existe um para-registro civil. Ô, Dom Arlindo, vamos em frente? Viva a Itália, a Sardenha e tudo mais. Itália, tá, Sicília, Sardenha. Sicília e Sardenha. E tutti quanti de a Sardenha. De Itália. Agora eu gostaria que você analisasse, no teu caso, a tua maxidissidência, a tua morex, como a neo-identidade. Você adquiriu uma nova identidade em relação... O problema todo é o seguinte, eu na condição de Zéfiro, mexi nas coisas do espiritismo, quando o espiritismo estava começando. Aí eu venho na condição de Valdo para trabalhar nisso e a própria vida me levou para isso. Você não acha, por exemplo, que uma opção de coisa dessa estava marcada? O caso do meu pai, o processo de se fazer um centro espírita, o problema de aparecer o professor Alípio, que era uma pessoa muito boa para dar aula para mim de catecismo espírita, que eram as aulas de moral cristã, como eles chamavam. Você falou... Agora veja, não fui eu que provoquei isso, foi o assédio do meu pai através das retrocognições minhas. Aquilo desencadeou o problema, porque a minha terra não tinha centro espírita. Você tinha falado, estava marcado, é isso? Não, veja o encaminhamento aqui, como é que as coisas são encaminhadas. Agora, aquele esforço todo que a gente fez para juntar meu pai com a minha mãe, 12 anos separados, dá 11 anos, né? Separados um do outro. Como é que você vai nascer se o seu pai está lá e a sua mãe está aqui? Tem que juntar os dois em cima da cama para o negócio funcionar. Mas você juntou no extrafísico. Sem cama não resolve. Então, para acamar a vida da gente, tem que ter uma cama. Isso é terrível. Mas você no extrafísico participou para juntar Foi. os dois. E eu cheguei e falei isso com a minha mãe, pequenininho, 3 anos de idade. Comecei a falar, não, mamãe, a senhora não está com o papai, que tudo era senhor, senhora, tudo nessa base lá em casa. Então, a senhora não está com o papai. Eu fui atrás. E comecei a falar aquelas coisas todas. A minha mãe falou, esse menino tem gente que está falando alguma coisa para ele. Eles foram olhar, não tinha ninguém que estava falando, não. Por quê? Meu pai ficava sempre em casa. Entende como é que é? Ele sabia tudo o que estava se passando comigo. Minha mãe ia para a escola para dar aula de manhã, mas voltava depois. Então, como é que é? Agora, com o passar do tempo, eram tantos fatos, que os fatos foram a meu favor, falaram a meu favor. Então, havia um encaminhamento nisso tudo. Agora, veja, a gente não pode desprezar uma cidade do interior. Quando eu nasci, a cidade lá devia ter uns 4.000 habitantes só. Não passava disso. Mas, então, em termos de mudança de identidade, você podia detalhar o que mudou na tua identidade com a maxidissidência? Basicamente mudou o quê? O espiritismo era para chegar e encaminhar aquilo tudo, pelo menos, para aquilo que eles chamaram depois de metapsíquica. E Allan Kardec não fez nada disso. Ficou tudo por fazer. Ele morreu mais cedo. E a mulher dele apenas seguiu a tradição daquilo que ele deixou. Ela não podia ir contra, ela não fez isso. Ela foi fora de série, ela manteve pelo menos aquela ideia. Entende? O legado que o marido deixou. Mas não resolveu. Agora então, a gente veio aí, viu aquilo, ajudou para que o movimento não caísse, não criasse problema. E a gente também desenvolver isso através do próprio parapsiquismo, porque o Espiritismo permite, dentro dessas seitas todas que tem por aí, ele é o melhor para estudar o processo de parapsiquismo. Não é o ideal, mas é o melhor. Você não mudou o nome, mas mudou... Sei lá. Sei, mas eu não pude falar o que eu era. Não mudou o nome. Mas... Aqui, mesmo falando, já é um senhor problema, você já falar, defendendo a ideia já é um problema. Agora, você expondo certas coisas com mais detalhes, dos bastidores, cria mais problema ainda. Agora, tem que levar em conta que também antes, no Espiritismo, você já tinha ideias avançadas, né? Tinha, mas todo mundo aqui tinha. Gente, pensa bem. Quem foi convocado para participar do curso intermissivo
e aceitou o curso intermissivo, é porque já tinha passado por experiência muito séria de avanço da ideia nova. Isso não pode nascer de uma hora para outra. Então, todos vocês aqui já fizeram alguma coisa nesse sentido. Uns mais do que outros. Senão, não teria chegado lá. Entende? Porque hoje mesmo eu estava conversando aí com o nosso amigo, que é a primeira vez que ele vem aí, expondo para ele, olha, nós aqui não fazemos a cabeça de ninguém. O nosso processo é soco na cara. Nós fazemos a fratura exposta. A gente faz a exposição das coisas. Então, é uma comunicação, é uma informação, é uma notícia. A pessoa pega ou larga. Vocês todos chegaram aqui desse jeito. Ninguém exigiu ou bateu na cabeça de vocês para você estar aqui. Por que você está aqui? O que você vai fazer? Então, veja, o processo da ideia é uma coisa muito séria, é o que muda. Por isso que o princípio da descrença é básico para nós, que ele é que articula tudo isso. Agora, eu lembro de mim que desde que eu entrei, eu sempre concordei com o conteúdo das ideias. Né? Praticamente tudo. Pois é, mas você deve ter feito também alguma coisa quando você foi estudar filosofia, isso te ajudou a entender a conscienciologia. Ajudou ou não ajudou? Pois é. Devido ao quê? Porque a filosofia permite à pessoa conhecer a sabedoria mais de perto. Ela consegue raciocinar com mais lógica e racionalidade. Então, isso ajuda. Agora, vejam, você com esse seu temperamento, se não fosse a filosofia, você não estaria aqui. Não, aí estou certo? Estaria no buraco. Não, você estaria lá brigando com alguém em São Paulo. Lá Terra da Garoa. Em algumas daqueles bairros, aquele bairro lá dos italianos. Lá o bairro maior de italiano lá é Moca. É Moca, pois é. A Moca, eu já li, tem estatística... Aqui, é da área da Antártica. Não, que tem mais proporção... Aqui, é da área da Antártica. É dos alemães também. Inclusive o sotaque ainda é característico. Agora, a outra pergunta é essa questão que você falou do conteúdo e forma de livro. O que potencializa, quando você lê o livro e vê conteúdo e forma ao mesmo tempo, e por que potencializa quando você separa isso? A primeira coisa que me ajuda, eu faço isso há muitos anos, é o seguinte: vamos supor que amanhã eu vou citar esse autor. Então, todos os cacófatos e coisa errada que eu não gosto, eu já anotei. Então, eu evito aquela citação que está errada. Está entendendo? De alguma coisa. Se eu não tenho jeito e tenho que colocar, eu ponho entre parênteses, SIC, S-I-C, para mostrar que o processo original é daquele jeito. E com isso, eu fico em paz comigo mesmo. Isso é detalhismo, não é perfeccionismo. Mas, se a gente está escrevendo, você tem que escrever corretamente. Como é que é? Cada um tem seu estilo. O meu estilo, ele é coerente comigo. Mas quando você... Eu desejo que todos vocês já tenham seu estilo autoconscientemente de maneira coerente. O meu é coerente comigo. Eu sei tudo o que eu estou fazendo. No teu caso, não no nosso, quando você faz conteúdo e forma e faz tudo junto, e quando você separa... A hora que eu separo é porque eu quero passar o pente fino naquilo. Outra hora é porque eu quero ver aquilo só na forma. Ou eu pego um original e vou ver só o conteúdo. Agora, tudo isso exige habilidade, persistência, perseverança, paciência. Agora, chega num certo ponto que essas coisas fazem parte de você. Eu leio as coisas com calma e leio as coisas apressado. Depende do que quer que eu preciso. Eu sou capaz de fazer muita coisa rapidinho e sou capaz de fazer tudo em câmera lenta, com calma. Como é que, quando eu estou lendo, você se consegue focar só no conteúdo? Só. Sou capaz de ler tudo assim, vou pegando só o pensamento e a leitura é super rápida. A minha leitura, que eu vejo, conteúdo e forma, ela exige mais. Ela vai mais devagar. Porque a tendência, por exemplo, minha, no fim... Agora, tudo eu junto, já tenho o hábito de ler tudo com conteúdo e forma. Isso é a minha regra.
São muitos anos assim. Eu não sei ler de outro jeito, no normal. Agora, por exemplo, a hora que eu quero ler só conteúdo é uma coisa, a hora que eu quero ler só forma é outra. Quando você vê Você veja bem esse livro, examina bem o que é que escreveu. Outra coisa, tem centenas de livros na biblioteca que tem essas minhas notas lá. Não é só esse, não. Tem centenas aí. Eu falo as bobagens. Esse tradutor não serve. Burraldo, Burrildo e Burroide. Cuidado. Outra hora eu escrevo assim, logo no início do livro. Está lá, tem um monte de livro meu aí escrito assim. Livro que eu li. Está escrito lá assim. Cuidado. Há informações erradas. Bem claro. E outra coisa. Aonde vocês pegaram um livro que eu anotei, que é a minha letra, que tem um raio, é porque tem alguma coisa errada. É o raio. Raio quer dizer tempestade, etc. Tal, é aquilo. Tá entendendo? Então, pode olhar. Quando a gente vê... Eu tenho o meu índice enorme sobre essas coisas. Um verdadeiro alfabeto que eu tenho desse negócio. Quando eu pego algum texto e vejo só a forma, eu entendo. Eu vou Agora, até de fazer... vez em quando eu coloco o que é que devia que o cara esqueceu. Para ver o que a conteúdo. ideia não é aquela, tem uma ideia melhor que aquela, que é a mãe daquela ideia. Ele às vezes esqueceu. Então eu escrevo de lado, na margem, lá do lugar. Vocês podem olhar que tem um monte de livro aí escrito assim. Agora tem livro meu que às vezes, livro aí que eu li, que hoje tudo é da biblioteca, mas que eles estão tudo riscado, né, do início ao fim. Mas você faz anotação, pega só o conteúdo, que para mim é difícil ler só o conteúdo. Eu vou fazer um exercício para tentar... Pois é, que você não está acostumado. Agora, você vai ter facilidade para isso. E a hora que você começar, você vai ver como é que é mais fácil. Aí você vai encarar aquilo que eu falo, 160 livros para ler. Vai encher assim a estante de livros, 160. Mas você esquece a forma e é meio estranho, mas vou tentar. Mas eu faço isso. Outra coisa. Depois, existe outro detalhe, né? Se você quiser. Então, você pega um filme, e você só vai ver uma coisa no filme, mais nada. Você é capaz de fazer isso? No filme? Filme. Uma película cinematográfica, você vai ver só uma coisa, mais nada. Pega lá do Monk, só vê um... Com isso você disseca tudo. Você vê os erros do filme, você vê uma opção de coisa, você vê a forma. É um monte de coisa. Agora existem coisas hoje muito interessantes em matéria de filme que não havia há meio século aí. É o seguinte, conforme o filme que você tem, você faz lá, na hora de colocar o filme, o DVD, por exemplo, DVD, você coloca os personagens falando em português e também a legenda em português simultânea, que tem filme que traz as duas coisas, você já viu, né? Agora, são diferentes, você vê as burraldas, os burrildos e os burroides. Então, aí você só vê a forma do diálogo. Porque você sabe, filme é imagem e diálogo. O mais é bobagem. O mais importante são essas duas coisas. Separar. Na hora que você fica só vendo o diálogo, você pode aprender muito através do filme. Depois você aplica isso no livro. Você já viram esses filmes que falam as duas coisas? Tudo errado. Mas agora, às vezes, eles fazem até uma tradução boa, porque eles dão as duas formas do português correto. Tem um que tem legenda... Tem que ter a legenda em português e os atores estão falando também em português. Também. E não combinam uma coisa com a outra. Isso aí, quando eu pego, dá diferença. Tudo indica que aquilo foi feito, às vezes, por dois tradutores, duas empresas. Está em português com a legenda, aí eu vou seguindo a legenda, fica diferente o que ele... Mas o problema é esse. Eles estão falando também em português. E o português deles não combina com a legenda em português. Combina, isso eu já vi. Isso é que é importante ver. Então, por aí, você vai começar a ver a divisão de atenção. Agora, você vê os erros, é enorme. De vez em quando a tradução sai totalmente para escanteio. Vai para acostamento, ela desvia. Totalmente errado. Fora que tem... Agora, o que é engraçado para ver o problema da ideia, é importante ver esses filmes. Dá diferença. Eu, às vezes, não vejo o filme, eu só quero ver as bobagens que houve no processo da tradução, que são imensas. Você pega um filme e vê, por exemplo, aquele do Monk, você vai ver tudo, alguma particularidade do Monk. Eu vejo mais o processo psicológico e os erros. De vez em quando tem uns erros enormes, né? Enormes, entendeu? Agora, por exemplo, o Leandro
me arranjou uma nova série que está aparecendo aí. The Mentalist, quer dizer, o mentalista. É o cara que é médico e ajuda a polícia. Então ele gravou e me deu. Ontem eu vi. E já cheguei para ele, não me interessa, está cheio de erro, a trama é péssima, mal feita, o cara não tem ideia, falta coerência, é excessivo, não quero ver isso. Eu falei assim, não, mas é o primeiro. Eu falei assim, então você continua vendo, daqui uns 10, se o negócio melhorar, você me fala. Esse é o Leandro que está lá, o Leandro. Mas ele, com a maior boa vontade, ele tem uma paciência comigo danado, Leandro. Que às vezes eu liquido com ele nas coisas, mas ele está aí cheio. Tem um interessante de uma sensitiva que ajuda a polícia, não sei se você já viu. Pois é, mas é que esse filme lá, o cast, eu até falei com ele, o elenco foi bem escolhido. Tem 2 personagens lá, muito bem feitos, estão bem ajustados ao papel que eles estão fazendo. Mas a trama é uma confusão, é mal feito. Eles ficam, às vezes, muito entusiasmados. A artista tem disso, né? E esses artistas que são os roteiristas, o produtor e principalmente o diretor do filme, eles geralmente empolgam, ou criam alguma coisa, ou às vezes cansa. E lá o filme é muito confuso. Confusinho para chuchu, primeiro. O do House também. É o mentalista que chama. Isso é novo, está começando a televisão agora. O do House você já viu também, né? Mas eu já vi. O House tem muita bobagem, né? Tem médico pegando o House está fazendo a divulgação também junto da parte homeostática da saúde, ele está também divulgando a patologia, porque aquele cara é um psicótico. Agora, por exemplo, o Monk já não é tanto assim. O Monk é um psicótico, mas simpático, saudável, a gente consegue conviver com ele. Agora, o nosso amigo lá, o outro, não. Ele é patológico. O Dr. House. Dr. House. Só a cara, você olha para o cara, você vê, olha, psicótico. O artista é perfeito, mas o psicótico. Mas eu não perco tempo com isso. Eu já vi médico pegando erro lá de... O que é engraçado é o seguinte, que o meu filho gosta do House. Agora, a minha filha, que é a mulher dele, que é a minha filha de criação, a Andréia, gosta do Monk. E a Andréia é danada, ela viu muita coisa do Monk. Eu já conversei com ela com calma. Agora, o último que está vendo o Monk é o Everton e a Nara, que eu emprestei os 4 temporadas para eles. É um monte de filme, né? São dezenas de 1 hora. Os filmes são de 1 hora, dezenas. E sempre repete aquilo, né? Que lá fora todo mundo é doido, né? There is a hell outside. Tem uma canção, a canção dele é muito bem bolada. Do ponto de vista popular, a canção do Monk é bem feita. Uma pessoa que vê aquilo não vai esquecer, porque é fixa. E também as imagens que eles mostram. Agora, os cacuetes dele, aquele negócio que as coisas todas também, isso faz parte realmente da pessoa que tem o problema do toque. Agora, lá é mais do que toque. Mas ele, pelo menos, é acessível, ele mostra inteligência. Agora, o House é tudo contra, é um negócio negativo, é como se fosse assim, um assediador falando a verdade, quer dizer, é ruim. Eu não achei bom o problema, não. Você já viu o House? Pois é. Você gosta? Gosta, né? Que é medicina, né? Ela gosta porque deve estar aurindo alguma ideia que ainda não pensou em matéria de diagnóstico, não é isso? Mas vamos em frente. Professor, na patologia, na página 23, aí na 4ª linha de embaixo para cima, a neoidentidade atual... Neoidentidade atual com raiz no passado secular. Pois é o meu caso do Zéfiro. Do? Zéfiro. Entendeu? Que eu já usei isso em outro. Agora, por exemplo, existiu uma vida que eu devo ter sido Zéfiro. O que você acha? Está entendendo? Agora, que depois fixou pela situação de assistência. No meu caso, foi isso. Por isso que eu criei o nome. Agora, tem muita gente aqui assim. Então você, talvez, você tenha lá o nome, né? Fada, não é isso? Que é você. Então eles vão tirar, a hora você vai dessomar, às vezes, a fada chegou aí, era você. Nunca se sabe, precisa de ver o que foi. Entende? E outra pergunta, na parafatologia,
Aí tem anel identidade da mini peça interassistencial. Sim. Por que colocou na parafatologia? É porque a mini peça da interassistencial é um processo parapsíquico. É um problema da multidimensionalidade, é extrafísico. Esse problema da assistência aí é maior. Mini peça do maxi-mecanismo é um problema da parafatologia. Tem lógica? Sim. Obrigada. Eu, qualquer hora, eu vou lá para ver o cenário novo, tá certo? Mas então, dona Rosa... Professor, a minha continuidade da pergunta dela. É a página 23, parafatologia, a para-identidade e também a real identidade pessoal da paraprocedência. O senhor já falou a respeito do Zéfiro, que é essa Pois identidade eu te sua pergunto, secular. Rosa, antes de você pegar esse corpo que você tem aí, que nome que eles te chamavam lá? É isso. Que nome que é? Se de ver. É isso? Tudo bem. Agora, você já pensou, a Adélio vai examinar qual foi o nome. Aí ele fala assim, o seu nome foi Breno Herodes, Fidegundo, Brutamontes. Qual que seria, Adélio? Qual que seria? Fidegundo. Aqui, Fidegundo. Bom, eu acho que essa questão do nome é uma questão de forma, né? Mas eu quero ir mais além do que isso, o conteúdo. É o que especifica. O que eu gostaria de saber é o seguinte, dentro da sua holomemória, essa holomemória secular, ou bem mais do que secular, dentro da sua paraprocedência, em relação a nós, aqui da comunidade, como fica a sua... Em termos de tempo, o senhor é muito mais antigo do que toda a comunidade? Aqui tem gente mais antiga do que eu. Eu sou ainda pequeno nisso. Agora, acho que nós todos temos milênios e milênios aí de uma bagagem violenta dessas coisas. Entende? Milênios, são milênios e mais milênios. Agora, o que eu vejo é o seguinte, para mim aqui tem gente que é mais errado do que eu. Você está entendendo? Em certas coisas. E tem outros que eu sou mais velho do que eles. Agora, o processo é que essa velhice, ou essa ancianidade, ou essa longevidade, ou essa condição matusalênica, ela não tem valor nenhum. Que o que interessa é o seu saldo hoje, agora, aqui e agora. Sim. De modo que tudo isso é secundário. Mas agora, a identificação da personalidade é importante. A hora que eu falo isso a vocês, por exemplo, isso diz respeito à série X de vocês, diz respeito àqueles estudos que muita gente aí está fazendo sobre o processo de retrocognição, diz respeito ao processo da intermissividade, concurso intermissivo, diz respeito à sua paraprocedência e ao seu grupo mais chegado dentro do grupo karma. Então, esse assunto é muito mais oportuno do que parece à primeira vista. Muito mais profundo, né? Professor, outra coisa, por exemplo, o senhor tem essas várias lembranças, né? Com alguns pontos cegos, como o senhor falou ontem, que conseguiu relembrar. Essa evolução sua retilínea... não é retilínea. Não foi retilínea? Não. Por isso que eu estou falando. Eu não sou Teve, assim, alguns deslizes não sou assim, nós? essa Brastemp, não. Eu sou Electrolux. Não sou, não. Não estou com essa corda toda, não estou com a bola cheia, não. Eu já pisei na bola demais e ainda vivo pisando. Agora, o problema é que eu sou consciente das coisas e, atualmente, eu sou vidrado no estudo da minha estrutura. Como é que eu penso? É isso que me levou para a Conscienciologia. É estudar como você estuda. Estudar como você reage. Ver a reação das suas reações. Essa estrutura é que é o mais importante. E com isso, não, eu gosto disso. E o senhor sempre usou essa técnica do detalhismo, esses Detalhismo pormenores, há muito tempo. E é esse detalhismo que já me criou problema. Chegou um ponto que eu falei assim, eu não posso ser mais assim. Aí me levaram para um lugar e me deram uma geral
em matéria de parapsicoteca. Você não pode mudar. Olha aí como é que é isso. E vim mostrar por A mais B que eu estava certo. Mas é que tinha me dado tanto na cabeça que eu queria mudar. Eu falei assim, não pode. Aí então é que eu abri o jogo. Sei. Você tá E ela entendendo? facilitou Foi aí toda... que eu comecei a estudar isso, que eu chamo a técnica da exaustividade. Que é você levar aquilo que você conseguiu, aquilo que nós chamamos finding, o achado, ao máximo do máximo dentro da maximologia. Que hoje eu chamo isso de maximologia. Então, esse máximo do máximo, dentro da maximologia, é que é a exaustividade técnica. Agora, ó, não há perfeccionismo nenhum nisso. Por quê? Na hora que você pensa que você está com o máximo do máximo, vem a Rosa e fala uma coisa para você que é superior àquilo. Você cai de quatro, acabou tudo. Tudo aquilo que você pensou foi um castelo de carta, desmoronou na hora. Agora, mas é bom Agora veja, na hora que vem uma né? pessoa com a maior ingenuidade, a maior inocência, e dá um toque, igual aquele menino que eles não estavam sabendo como passar com a carreta que estava engastalhada no viaduto. E que ele chega e fala assim, não, esvazia os pneus, que alivia, tira o caminhão, tira a carreta. De modo que chega aquela pessoa lá, a alegre ali, ó, entende? Chega e fala uma nota. Então aí eu começo Aquilo a pensar, possivelmente ela é mais antiga do que eu para ter essa ideia. Como é que eu não pensei nisso? Aí vem o negócio da pessoa mais matusalênica do que a gente. Eu ainda estou jejuno, eu estou superficial nisso. Tá bom. Agora, o que parece que eu sou um pouquinho melhor aqui do que a média, é porque eu estou trabalhando com isso. É igualzinho projeção. Por exemplo, na projeção, quando eu comecei a estudar o processo da projeção, a gente falava, ó, não fica pensando que eu sou o maior projetor que tem aí consciente, não, que não sou. Agora, eu estudo a coisa, eu levo isso a sério. Então, eu apareço. Você está entendendo? Eu me exponho. O senhor assume, né? Eu assumo. Então, a coisa, quando acontece assim, todos os holofotes ficam em cima de você. O negócio fica sério. Parece que eu sou o tal e não sou nada. Eu não sou o cantor principal. O cantor principal está com resfriado, eu entrei no lugar dele. Você está entendendo como é que é? Então tem gente que canta melhor do que eu sem fazer careta. Agora, eu estou fazendo força para entoar direitinho. Entende? Estou fazendo força. Professor, mas essa retilinidade pode ser até que não houvesse antes, mas hoje se percebe isso. Não, ela já né? vem de muito tempo. Mas escuta, você com esses seus processos todos de estudo de mental soma, você já tem isso há muito tempo. Isso vem de quando? Eu acho que tem de mais, vidas ó. passadas. É de muito tempo. Você já pensou que no ano 600 você já estava mexendo com isso? Será? O senhor Tá. me conheceu lá? Ano 600. Como é que fica? Pois é, professor. Sai dessa. O que aconteceu de lá para cá? Eu acho que me perdi em muitos controles pelas beiras das estradas. Mas é. Professor, muito obrigada, tá? Tchau. Tu mandas. Mas então, Dom Cláudio. Tchau. Hasta amigo. Não, aqui, como eu falo aqui, eu falo muito para a Laura e para a Cris o seguinte, hasta sempre. Nós não temos um cumprimento tão bom como esse do espanhol. Hasta sempre. Quer dizer, para sempre, então não tem jeito. São três coisas. 2 pedidos de esclarecimento e uma sugestão. Sim. A primeira, no detalhismo, a primeira linha ali do teriologia, a teoria da identidade pessoal, esclarecimento sobre isso. Sim. Você quer saber o que é isso? Queria saber. Por exemplo, qual é a teoria da sua identidade? Você já pensou nisso? Por exemplo, por que é que você chama Cláudio? Isso veio de onde? Isso veio do nome que seus pais possivelmente deram, que ficou numa certidão de nascimento. Depois, eles te deram uma carteira de identidade, que tem uma cédula de identidade, que é o chamado RG, que é o registro geral. E por aí vai. Vem toda a teoria para chegar nisso que dá a prática. Agora, você, com o passar do tempo, não ficou conhecido como o seu nome inteiro, Cláudio Monteiro, etc. É o Claudinho, já mudou. Então, veja, a sua identidade ficou como sendo um apelido. É o Claudinho. Não, isso não. Não teve gente que chamava de Claudinho?
Nunca você teve apelido? Vai me dizer? Minha avó que chamava então, de Dinho. Então, aí, tá vendo? Aí, já não pegou, já não. confessou publicamente. Não pegou, não. Então, você veja bem, mas não interessa. Mas durante um tempo, você teve. Eu tive milhões de apelidos, milhares de apelidos, tudo quanto é jeito. Agora, o que mais me chateava era Tostão e Vintém, que eles me chamavam no internato, que eu era mais pobre. É tanto que quem acabou trabalhando para pagar os estudos foi só eu. Nós éramos 36, 35 tinha algum dinheiro, eu não. Mas então, o que mais? Então, de respeito a esse processo lógico do nome, mas não só do nome, né? Do próprio corpo físico. É a identidade, é o processo da identificação. A identidade hoje é uma coisa muito séria, porque é um processo de cidadania, é o cidadão, a cidadã, é o problema da perda de identidade. Seria bom, Cláudio, você dar uma examinada na bibliografia. A bibliografia tem 16 itens. Um deles está falando aqui. Perda de identidade levou índios ao suicídio no Mato Grosso do Sul. Olha aí. Tem um monte de coisa sobre isso. Eu já deixei de propósito, porque esse negócio de identidade é muito sério. Mas esse item que você cita é inédito nas suas publicações, né? Por quê? Você já falou sobre isso em algum... Não, a neoidentidade eu nunca falei de jeito que está aqui, não. Sobre a teoria da identidade É a primeira vez que eu falo nisso, é aqui. Nos meus livros eu não falei nada disso. Por quê? Eu não podia falar por causa do negócio do Zé, filho. Eu sei disso desde rapazinho, mas não podia tocar nesse assunto. Era um tabu dentro da condição atual, existente anteriormente. E o próprio termo teoria da identidade pessoal não tem verbete nenhum. Se eu quiser aprofundar isso, não tem, né? Não, a teoria da identidade tem. Você pega na internet, você vai encontrar, alguma coisa já tem, sim. Outro item aqui, na legislologia, a lei da identidade. Aonde? Na legislologia. legislologia? Lei da identidade, eu queria que esclarecesse. A lei melhor. da identidade. Isso aí é o processo que a Rosa aí pode falar para você, o Antônio, o Arlindo, que é o processo aristotélico e matemático, a lei da identidade. Como é que é dentro da matemática? Fala aí rapidinho para ele alguma coisa, seria bom você ajudar. Só para você saber como é, que aí é um processo de erudição. Olha, dentro da matemática, a identidade é assim, uma coisa só é igual a ela mesma. Então, por exemplo, você pode ter duas canetas dessa daqui, olha, da mesma marca, mas aparentemente na forma é igual, mas a gente no dia a dia fala igual, mas elas não são iguais. Por isso é que tem. Agora, o nome que eu uso... Porque igualdade é ela mesma, uma coisa só é igual a ela mesma. Outra coisa, o nome que a gente usa não é isso. As coisas são similares, mas não são idênticas. Aí não, a gente usa o que eu gosto de usar é o equivalência. similar, é a similitude. É mais tem, que equivalência. Não, sim, mas na matemática tem equivalência, Eu sei. Equipolência, tem vários nomes. Você está começando a entender a teoria mas aí? Identidade é igual a ela mesma. Agora, a lei da identidade, no caso, é matemática. Agora, tem aristotélica, do Aristóteles, tem a opção desses caras dentro do processo da filosofia. O professor, onde é que o professor fala aqui da importância dos hábitos, neo-hábitos e dos hábitos baratosféricos? Porque isso é essencial para esse tema. É os retrohábitos. Isso eu não achei. Nós temos vários nomes sobre isso também. Agora, uma sugestão, o pior uma sugestão que de eu tem falar mais isso. é o paleohábito. Paleo é aquele mais antigo ainda, dos évos, dos milênios. Paleohábito. Então, por exemplo, aquela pessoa que é voluntário da guerra, que é truculenta, é um paleohábito que ele tem de truculência e de violência. É o belicismo dele, ele é belicoso. Aquilo é um problema, então, paleo. Paleo, você sabe o que é, né? O estudo do processo, que é o negócio mais antigo, dentro daquilo que existe. É uma realidade mais antiga. Outra questão é que muitas vezes o grupo ele favorece a mudança, um grupo novo favorece mudanças novas. Sim. Agora, muitas vezes a pessoa quer atingir uma nova identidade, mas ela não consegue porque o grupo cobra uma postura antiga. Por isso que eu falei o negócio do nickname. Eu falei o nickname. Nickname é um apelido. Você está entendendo? Lógico, ele segura. Por que é que eu sou contra dar apelido para uma criança? A gente tem que começar a chamá-la pelo nome dela desde pequeno. Isso diminui. Por exemplo, você é o Cláudio. Agora está aí o Cláudio, cheio de vida, tudo. Então a gente chama Claudinho. Acabou. Você ficou desse tamanho. Acabou. Você já pensou? Então eu vou chamar o Arlindo. Pode chamar ele de Claudinho. Lindinho. Como é que fica?
Derruba, é. Você está começando a entender? Então, esse negócio de apelido diminui, é pejorativo, é negativo. Agora, veja, a intenção da mamãe e do papai é afetiva. Você sabe, mas mãe, você sabe, é subsebo abdominal, né? A gente tem que corrigir as maternagens errôneas. Maternagens errôneas. Se a gente for fazer uma lista, é enorme isso aí. Tá certo? Mas então, Dom Flávio, vamos em frente. Professor, são duas questões. Acho que tem a ver com essas últimas que foram feitas também. Uma consinha, ela poderia, devido ao processo de restringimento na ressoma, em um ambiente patológico, adquirir uma neoidentidade negativa ou estagnadora? Pode. Depende do que ela é. Se ela está ainda propensa, se ela é predisposta, se ela ainda está de vez dentro do processo da maturidade, ela pode ser levada pelas companhias, que é isso que acontece com a toxicomania, por exemplo. Sim. E ali a pessoa cria uma personalidade extra. Diferente. Tem muito a ver com o ambiente onde ela o ambiente, a mesologia, a influência. Mas as coisas mais sérias são as más companhias, que é o que influi mais, devido ao processo especular. O espelho, uma pessoa que espelha a outra. Então há uma cópia do processo. E isso aí é que cria mais problema. Isso acontece também por causa dos rastros. Não, devido às afinidades do passado, que a pessoa ainda tem culpa porque do mesmo cartório. sabendo que ela pode... Ela está com o apêndice caudal preso, o rabo preso naquela condição. O menos mal foi ressomar mesmo ali, sabendo que correria Não, que ela esse risco. precisa, porque ninguém perde ninguém. É o problema da interposição grupo kármica. Ela está presa. Ela não pode fugir daquilo. Ela não teria escolha, por exemplo, de escolher um ambiente melhor para poder ter essa chance de ter uma nova identidade porque também melhor. ela não vai se dar bem. É igualzinho, por exemplo, tem uma festa aí que está todo mundo acertadinho, de alto nível, uma soirée. Está fazendo uma recepção às 8 horas da noite, dentro de um salão todo ornamentado. Agora, chega uma pessoa vestindo um macacão mecânico cheio de tinta e óleo no caminhão, ela não vai se sentir bem lá dentro. Sim. Não precisa falar nada com ela não vai se aguentar ficar lá. Entendeu o que quer dizer? Então, é o processo deslocado. A pessoa está com deslocamento do óleo pensênico. Ela não está ajustada. Existe isso. Aí é o ambiente, o óleo pensênico. E ela não é aquilo. O cenário. Provavelmente ela tem um conflito muito grande. Naquele momento, ela não se ajustou ao ambiente. Então, ela fica igual o patinho feio. É um corpo estranho. Okay. Você entendeu isso? Sim. E outra pergunta é: o que um pesquisador precisaria estar fazendo para incentivar ou estimular o aparecimento de dessa nova neoidentidade, né? Dessa neoidentidade positiva? Ela começa pelo estado vibracional, arco voltaico, sinalética energética e TENEPS. Se ela pegar essas 4 coisas, ela vai longe. Isso é inevitável. Porque ela vai fixar uma personalidade que os próprios amparadores extrafísicos vão fazer questão de fazer com ela. Isso é importante. E o que o CPC, o Código Pessoal de Cosmoética, poderia estar alavancando essa neoidentidade? O Código Pessoal... Porque esse Código Pessoal ele tem a ver com essa para-identidade que o senhor falou anteriormente. Tem que estudar a estrutura disso. É a sua pessoa, como é que ela se manifesta. Não existe nenhum código pessoal de cosmoética igual aqui. Cada um tem o seu. Cada temperamento. Cada experiência do passado que são diferentes. Você que tem que selecionar, você que tem que fazer a triagem, você que tem que fazer a prospecção em você mesmo, para ver onde você precisa de burilar, de aperfeiçoar, de limar as arestas. De modo que o Código Pessoal de Cosmoética, ele diz respeito, em primeiro lugar, à melhoria das arestas da personalidade. Tá certo? Sobre isso? Tudo bem, obrigado. Dom Adélio. Professor, na patologia, na 8ª linha, o senhor comenta ali a questão do tipo sanguíneo, né? O senhor já comentou uma vez
a questão da doação, né, do tipo de sangue, do tipo de deficiência física, que deve ser devido aos erros do passado, mas eu não consigo entender os tipos de alergias. Como é que a gente pode olhar os tipos de alergias como uma identidade agora? É uma identidade, sim, porque todo mundo tem alergia. Agora, vou olhar os Por exemplo, a minha alergia é diferente da sua. Agora, em regra, em tese, a rigor, todo mundo tem alergia. Agora, o povo não sabe que alergia que ele tem. Agora, o pior da história, por não saber, um dia, uma abelhinha, uma só, pica a pessoa, ela morre na hora. Porque ela tinha alergia ao processo daquela abelha. Como é que a gente pode usar? No entanto, vem a outra pessoa, tem 100 picadas da abelha e sai andando. E como pode usar a alergia como uma maneira de identificar você mesmo melhor, assim, entrando no componente daquele produto que gera alergia? Você vai ver principalmente o processo da somaticidade, o nível da sua imunologia, os emunctórios, os processos, por exemplo, da desintoxicação sua, a profilaxia, a previsão que eu estou falando assim, da previdência, entendeu? Dentro daquele processo imunológico, biológico, bioquímico do seu corpo. Agora, em termos multiexistenciais, uma outra coisa também é idiosincrasia. Outra coisa também é o problema alimentar. Você tem alguma coisa que você, certo alimento que você não pode chegar perto, certo remédio que você não pode chegar perto, certa gás que você não pode chegar perto. Por exemplo, uma pessoa igual eu, se eu tenho hipertensão, já vão para quase meio século, e eu não posso chegar perto aonde tem, por exemplo, amoníaco. Porque o amoníaco, ele sobe a pressão na hora. Se eu tenho a pressão já alta, isso me mata. Então, por exemplo, se eu vou numa xerográfica que mexe com amônia para fazer aquelas coisas na xerografia, eu não entro lá. Agora, pode acontecer de você ter tido algum problema com esse produto em vida passada? Eu já tive um negócio que foi um verdadeiro choque anafilático. O choque anafilático foi estudado pelo Charles Robert Richer. Ele ganhou até prêmio Nobel com essa história dentro da medicina, por causa do negócio de choque anafilático. Agora, eu tive um negócio desse quando eu tomei um antitóxico. Presta atenção, olha o paradoxo. Eu tomei um antitóxico daqueles tinha vários na ocasião. E era antitóxico. Um você dava por injeção, outro você tomava, alguma coisa assim, para melhorar o processo do fígado. Porque eu mexia com muito medicamento dentro da farmácia, e aquilo deve ter pego alguma coisa comigo. Eu, então, tomei o antitóxico. Agora, fui trabalhar, atendi um monte de gente. Quando eu estava para sair, sozinho no meu consultório lá, passei na farmácia. Quando eu senti que eu não estava bem, eu disse, bolas, o remédio que eu tomei deve estar me dando um choque. Podia ser o choque anafilático. O que eu fiz? Eu peguei alguns antihistamínicos que estavam lá e bebi tudo na hora, dei um jeito e desmaiei. Horas depois, eles me encontraram deitado, que lá tinha um balcão assim para a gente distribuir os remédios. Eu estava deitado junto do pé do balcão para dentro. Quer dizer, eu desmaiei mesmo. Aí foram lá, me acordaram, etc. tal. E eu então comecei a pensar na história, até lembrar tudo o que tinha acontecido. Aí lembrei e falei, eu devo ter entrado então num verdadeiro choque anafilático. Agora, o choque anafilático, com um processo de alergia muito grande, pode dar um problema que restringe o seu processo de respirar. Sufoca e mata a pessoa na hora. Você está entendendo? Agora, eu acho que o meu problema de entender o processo de intoxicação e atender muita gente, como eu atendia, e mexer com farmácia, aquilo me ajudou, me salvou. É tanto que eu nunca mais tive esse processo. Mas agora, ultimamente, nesses últimos anos, eu estou tendo mais alergia. Alergia, por exemplo, à tinta. Por quê? Hoje, esses detergentes são venenos demais. Eles aumentaram o envenenamento que tem. Por isso que eu falo, até detergente mata. Você está entendendo? É um perigo. Em termos de conscienciometria, então, para poder entender até a holomemória, a pessoa como um todo, pode ser que esse componente tenha tido alguma influência forte numa vida passada também com você? Pode, né? Provavelmente. Pode ser. Tem coisa que é da paracicatriz do psicossoma. A pessoa já vem com aquela disposição. E estudar? Certas intolerâncias alimentares existem por causa disso. Estudar isso não é só genética, não. Eu não acho que seja. Também penso assim. Por isso que a idiosincrasia ela é muito mais
profunda o universo de manifestação dela, da idiosincrasia. Valeria a pena dar uma olhada um pouco mais a fundo nesses componentes ou nessa história? É sempre bom a pessoa anotar o que ela tem alergia. A quê? Por quê? Isso é muito importante. Eu acho que todo mundo devia ter uma ficha médica sobre o processo de alergia, idiosincrasia e intolerância alimentar. E qual o tipo sanguíneo e outras coisas mais. Eu acho que todo mundo devia andar com isso. Na carteira devia contar isso. Quando eles começaram a colocar aquele negócio do Big Brother, que a pessoa vai ver a placa da pessoa e saber qual é o imposto de renda dela, eu falei assim, o que precisava de colocar é a ficha médica da pessoa. A ficha médica é assim, com meia dúzia de dados, não mais do que isso. Entendeu? Porque hoje eles já estão colocando, vocês sabem, já tem uma capsa até para cadáver, né? Coloca a capsa na sepultura, quer dizer, no caixão da pessoa e enterra com ela. Então, se amanhã for preciso fazer a exumação, não precisa. É só pegar a capsa que está na caixa, eles chegam lá na caixa, tira a capsa, lá tem algum cabelo da pessoa, alguma coisa que dá para fazer o DNA, sem precisar de exumar o cadáver. Eu já falei sobre isso, já escrevi sobre isso. É a cápsula do cadáver, cápsula do enterro, do féretro, funeral. Só mais uma pergunta. Nessa questão que já comentaram aqui da real identidade pessoal da paraprocedência, quer dizer, o seu nome no extrafísico. Uma vez eu tive uma experiência em que me falaram um nome, né? Até que ponto vale a pena entrar a fundo nisso e... Não, você anota e deixa acontecer. Se amanhã tiver importância, os próprios amparadores vão levar você a entender, a conhecer, a se informar disso. Mas não perca tempo com essas coisas, vale deixa vir. Agora, se a coisa vem espontaneamente, você deve estudar. Ver o que foi o que aconteceu comigo. O negócio do Zé foi antigo comigo. Aquilo era inevitável, não tem jeito de fugir, não. Você veja, eu tenho um negócio que é o mantra, que é um negócio muito mais sério, que esse aí estava sepultado. Ele veio também na hora que precisou. Todo mundo tem essas coisas do passado. Então nós temos raízes que nós usamos hoje. Ninguém está usando tudo que tem. Todo o corpo nosso aqui é apenas um pedaço. Nós não recuperamos todos os cons. Nós não somos só isso. Todo mundo aqui é mais do que apresenta. Então, mas então... na parafatologia, na página 23, eu queria que o senhor fizesse um paralelo, para me entender melhor, que é a diferença entre a para-identidade e a real identidade pessoal da paraprocedência. A real identidade pessoal da paraprocedência. Por exemplo, a real identidade sua, qual que é? Não é a Valesca. Agora, o melhor da história, tem gente aí que não pode ver isso, que às vezes é uma mulher e o nome às vezes está lá, Frederico, você está entendendo? Ou às vezes é um homem e vai perguntar e está lá, não, Marizinha, como é que fica? Então isso cria problema para a pessoa, às vezes não dá certo. Mas aí qual que é a diferença disso para a para-identidade? A para-identidade é aquela que você é conhecido, por exemplo, pelo seu evoluciólogo. Pensa só nisso. Você vai ver que é diferente. É diferente da real... O transmentor me conhece como Zéfiro há vários séculos. Para ser bonzinho, hein? Tá certo? Agora, eu chamo ele de transmentor, mas o nome dele não é esse, não. Eu sei qual é. Amanhã, se eu dessomar, eu não vou chamar de transmentor. Eu ainda não consegui entender. Esse é o apelido que eu dei aqui para não chamar atenção, porque senão cria problema. Eu ainda não consegui entender essa diferença entre a para-identidade e a real identidade pessoal. A neo-identidade é aquela que você arranjou, por exemplo, essa vida, Valesca. Na próxima vida você vai ter outra, uma anel nova. Agora, essa anel da para, a grande mesmo, é aquela que dura séculos. Ela é intrafísica, supra-reencarnatória. Você entendeu isso? Não. Ela está além da situação. A neo-identidade eu entendi. Eu não consegui entender Pois é, a para-identidade é isso. Da para-procedência. Não é da para-procedência, porque na procedência você é uma personalidade de várias vidas. Não é só de uma. A diferença entre o cidadão
E o para-cidadão extrafísico, a consciência é essa. O para-cidadão, ele sabe de muitas vidas dele. Nós aqui não. Tem gente que não sabe nem dessa vida que ele tem. Já esqueceu tudo, tem amnésia. Você está entendendo? Lá não, todo mundo sabe de muitas vidas que tem. Então, essa que é. Agora, na fatologia, sim, na 7ª linha de baixo para cima, tem ali a dupla identidade. A dupla identidade. Isso está com uma conotação mais negativa? A dupla identidade, por exemplo, não. Tem pessoa que às vezes não é só negativa. Por exemplo, você é a Valesca aqui. Você vai sair numa projeção, eu falo assim, então, você apareceu, Milinha. É o seu apelido extrafísico lá. Milinha, apareceu, está aqui, como é que está? Olha a dupla identidade. Uhum. Agora, vale a pena colocar nessa fatologia a dupla cidadania? No sentido de... Também é, até um certo ponto, mas não é bem assim, né? Mas não, entendi, tudo é identidade. Não. Isso a Rosa pode estudar, e a dupla cidadania. Tem gente que tem a tripla cidadania. Tem 3 cidadanias. Tem outros que tem a quádrupla cidadania. Agora eu queria entender, por exemplo... Oi? Não, dupla cidadania. É quando você tem uma nacionalidade... Põe só a dupla para outra nacionalidade. Não embolar o meio de campo. Também, além da sua natal. Agora eu queria entender, por exemplo, essa questão da cidadania, nesse caso da dupla cidadania, isso tem alguma repercussão, alguma origem extrafísica, repercussão? Como é que é isso? Tem, porque a pessoa tem a culpa do cartório, está com o rabo preso. Está com o rabo preso. No Brasil, por exemplo, tem um monte de italiano que tem dupla cidadania da Itália. Eles acham bom aquilo. Eles não saíram da Europa, estão presos. E ao contrário? Tem gente por aí assim, né? E o contrário? Pessoa que nasceu no Brasil e tem cidadania lá. Que tem também a mesma coisa. Mas é às pior... vezes tem problema. Às vezes ele tirou o corpo fora. Como é que é? Fugiu. Ele desertou. Ele escapou da Proex. Quer dizer, fugiu da Proex. Tudo é possível. Pergunta para o cara. Não, sim, eu tenho dupla cidadania. Isso pode ser uma hipótese, eu ter que estudar que eu fugi da Proex lá em Portugal, por exemplo. Pois é. Pode se ser? viver, né? Eu tenho só a cidadania, eu sou brasileiro, de origem portuguesa, e pior, mineiro, do interior. Eu falo oi, né? Entende? Eu falo nós, quando precisa. Outra coisa, eu falo o trem, você, né? Tá, tem algum aspecto positivo? Subindo, não é isso? Subindo. Professor. Oi? Coisa boa. Nós aqui outra vez. Não é isso? Me escuta, Sô, deixa eu falar aqui. Nós aqui outra vez. Sim. Tem algum aspecto positivo você ter dupla cidadania? Assim, multidimensionalmente falando? Não, depende do trabalho da pessoa. Às vezes tem importância, sim. Depende do que é. Tá. Depende também do grupo que ela está mexendo, as novas gerações. Às vezes isso é importante para abrir porta. Isso é muito importante. Tá. Sabe? Dupla cidadania é igual, por exemplo, à maçonaria. Abre porta, entendeu? Serve para mascate, serve para mercador, serve para executivo, empreendedor, etc. Gestor. Agora, eu queria fazer uma pergunta de uma situação que já aconteceu várias vezes, não várias, né, mas são marcantes, em relação com essa condição da identidade. Eu fiz algumas interpretações, mas eu gostaria de ver se o senhor vai lançar alguma outra ideia sobre o assunto, que às vezes, assim, algumas vezes eu tive projeção pesadelar e eu interpretava como sonhos, né? E eram bem típicas, eram sempre repetitivas. Você de dor me encantoava e eu estava com uma bolsa com os documentos. E eu pensava na hora, o que ele pode fazer aqui, né? Eu pensava assim, eu vou morrer, mas não tem problema, mas o problema é ele levar meus documentos. É uma coisa de identidade, né? Assim, como se ele fosse roubar minha identidade. Se eu tenho alguma outra ideia? Não, isso aí geralmente é a preocupação por causa da vida moderna, né? Que nós vivemos presos atrás das grades e os meliantes, os marginais, estão na rua, tudo livre. Isso aí cria isso, principalmente no Rio de Janeiro. Né? Isso criou muito pesadelo em muita gente aí.
Então é mais uma condição intrafísica mesmo, né? Entendi. E você sabe, a partir do Rio de Janeiro e São Paulo, contaminou tudo, né? O Brasil hoje está todo violento. E hoje a maioria dos países estão assim, né? Devido ao que? A explosão demográfica, as conselhos que estão chegando. Eles fazem tudo, quando te roubam a identidade, eles fazem tudo. Tiram, abrem Nós conta em banco. Nós vivemos atrás das grades, todo mundo aqui está vivendo atrás das grades. Atrás das grades, com cestina, né? E muitos desses lugares estão até eletrificados. É a vida, o que vai fazer? Agora, só uma última pergunta, professor. No caso dentro da parafatologia, lá na última linha, tem a energia consciencial pessoal como senha de identidade, da identidade. Né? Porque a energia, ela chega antes da pessoa. Ela chega antes. Agora, dentro no caso aí da paridentidade, quando você está ou projetado, ou mesmo como consciex, essa energia consciencial muda, não é? Não, ela é a mesma, mas ampliada se você estiver com equilíbrio, né? Estiver com lucidez, você amplia. Porque às vezes, através do psicossoma, tudo é potencializado. Porque se ela é uma senha da nossa identidade, se a gente, por exemplo, lá no extrafísico, no nosso caso se que tem você mais... está no lugar que você já tem afinidade com aquilo, é mais fácil. As comunex é tudo explicitado. A gente pode dizer que ela mostra mais a sua para-realidade. No caso, você estando sem o soma, ou projetado, ou como consciência. E é a realidade ali do momento evolutivo, é aquela. Entendi. Então, a gente pode dizer, por exemplo, dentro dessas mudanças que a gente faz aqui, não mais relacionada com a energia consciencial, mas, assim, por exemplo, cada recém que uma pessoa faz, ela pode ter uma neoidentidade? Pode. É a vida. Mas então... Na página 24, no detalhismo, onde diz tecnologia, a técnica parasemiológica da abordagem à identidade pessoal. Eu queria compreender essa técnica. A semiologia, você sabe, é o estudo da anamnese, é o estudo do exame pessoal, da personalidade. Então, a parasemiologia é aquele estudo seu, do ponto de vista das multividas, multissomas, multiexperiências, multisseculares. Agora, com isso, então, você vai ver a abordagem pessoal sua, que ela fixou, ou ela é mais marcante, noutra vida diferente dessa. Aí é que vem o processo de neoidentidade, da paridentidade, essa condição, então, da pessoa. E isso, às vezes, é importante. Então, por exemplo, uma das coisas que você pode tirar a conclusão é o seguinte: na hora que esses nacionalistas fazem muita questão, está falando em cidadania disso, enche a boca para isso, tudo isso é secundário. Porque isso tudo é temporário. Se ela ficar muito presa ao Brasil, ela vai ficar com a identidade brasileira em várias vidas de seguida, porque ela não vai conseguir sair daqui. Então ela está com o rabo preso dentro do processo. Por quê? Está faltando universalismo, está faltando a mega fraternidade. Ela está muito sectária, ela está muito facciosa, ela está muito partidarista. Entendeu? Sendo que a gente tem que ter uma visão cosmofisiológica, generalista, ampla, abrangente, panorâmica. Muda tudo. Ok. E na página 23, na fatologia, sexta linha de baixo para cima, onde o senhor coloca o agente duplo. O agente duplo são esses agentes, por exemplo, da espionagem, da inteligência, que ele ajuda o país que ele está e ajuda o outro, que é o inimigo. Então ele ganha dos dois lados. Quer dizer, na verdade ele perde, porque isso aí é interprisão grupal. Mas ele recebe dos dois lados. Sim. Então isso é que é o agente duplo. A gente nunca sabe se um agente é confiável. Você encontrou com um agente, você abre o olho. Nós temos dentro da conscienciologia gente que já foi do SNI, essa coisa toda. Tem pessoa, por exemplo, tem um senhor que eu sempre conversava muito com ele sobre as coisas. Sobre o problema, como é que é. Hoje ele é aposentado, está livre dessa história toda. Mas é um negócio dificílimo o problema de inteligência. Toda espionagem é um processo de delação, né? É um problema super marginal. É negativo, é um processo baratosférico. Então, a gente dupla, decidir ver como é que isso funciona. Tem que abrir o olho.
Uma pessoa pode ser agente duplo de uma maneira positiva, mas já é uma exceção, é muito raro. Então ele funciona de um jeito aqui para ajudar todo mundo e funciona dali também, para ver se faz a paz entre os adversários. A intenção às vezes é boa. Ele às vezes está fazendo então uma agência dupla, mais positiva. Tem a ver com diplomacia? É mais do que diplomacia, é o para-direito, né? A pessoa entender o que é que vai fazer com aquilo. Entende? Ok. E, professor, ainda ali na definologia, circunstâncias ou documentos? Aí documentos capazes de distinguir determinada pessoa, porque não adianta você falar quem é você. Cadê seu documento? Tem que mostrar a documentação. Todo mundo precisa de andar com documento. Não tem saída. Documento intrafísico, não é a ficha evolutiva pessoal. Todo tipo também, extrafisicamente, é a sua ficha. Carteira de identidade. Se você vai conversar com o evoluciólogo, não, vamos ver seu saldo. É a sua ficha. O RG extrafísico é terrível. É o registro geral. Agora, eu quero dizer que eu sou amigo de vocês, não esqueça de mim, que o saldo de vocês é bom. Obrigado. Tá? Vamos ver? Pode falar aí à vontade, vocês duas. Então, pessoal, a gente está aqui em representação da Expo Conscienciologia. Aqui, estamos em representação da Expo Conscienciologia. Estamos precisando, vocês sabem que concluiu um ano de trabalho dentro do local. E estamos precisando da opinião de todos vocês. Por isso queríamos saber se vocês topam em responder uma enquete sobre a Expo Conscienciologia. Então, a ideia vai ser repartir agora, distribuir agora o enquete para vocês preencherem e deixar lá no final, nas mesas que estão juntos. Pode ser, então? Então, hoje e amanhã a gente vai fazer esse trabalho. Muito obrigada. Vamos ajudar com paciência o que elas querem, tá certo? Isso aí pode ajudar a gente. Gente, eu vou responder aqui mais 3 perguntas. Nas minhas exteriorizações de energia e nos meus revês, vejo pessoas e lugares. Agora, olhando para o senhor, pelo monitor, eu vi uma luz muito branca em sua volta. Achei que era reflexo pelo branco, mas observei as pessoas que estão à sua frente e vi que no entorno delas as cores são outras. Pode ser o início do parapsiquismo? Sim. Agora, isso pode ser o problema da leitura áurica. A leitura áurica, em certas situações, pode ser dada assim à distância. Mas agora, é preciso você anotar essas coisas e ter mais experiência para chegar a uma conclusão mais correta. Agora, o caso todo é o seguinte, às vezes, na questão dos aparelhos, a maioria mesmo é reflexo de algum processo luminoso, alguma fonte luminosa da pessoa. Uma coisa séria que tem, a hora que você viu que é branco em torno de mim, é porque eu sou todo branco. É só o olho que às vezes muda e o microfone que é escuro. O mais é tanto se eu estou aqui, e esse fundo é branco, eu pareço uma alma do outro mundo. Só aparecem os olhos e isso aqui, mais nada. Entende? Esse é o motivo que, para eu aparecer, o ideal seria que aqui tivesse um fundo escuro, para sobressair as minhas coisas que eu sou branco. Ontem, no programa do Jô Soares, foi entrevistado uma psicanalista falando sobre cross-dressing, que são os homens heterossexuais que se vestem de mulher, geralmente à noite em encontros e passeios. Qual a sua opinião? Olha, todos esses são pessoas frustradas com o próprio sexo e estão querendo se organizar e se realizar através de uma mudança daquilo que eles acham que é o melhor. São travestis que estão saindo do armário. E outras coisas mais. Isso mais do que normal, eles têm direito de fazer isso. Vamos aplaudir se ficar bonito, etc. Tal. Porque a maioria de travesti é uma máscara horrorosa. A maioria dos travestis são feios. Tem drag king que dá até medo quando a gente chega perto dela. No entanto, ela acha que é a coisa mais bonita do mundo. De modo que o processo é necessário ter um negócio que é muito difícil de ter. Chama-se bom gosto. Bom gosto é um processo de estilo que a pessoa tem que ter uma certa linha de apresentação com estilo, com uma performance boa. Uma boa parte disso são caricaturas, são arremedos. Então fica uma coisa
grotesca. Então, uma coisa muito séria que a gente tem que ver nessas pessoas é o seguinte: eles estavam bonitos, esteticamente bem feitos, ou eles estavam grotescos? Então, o problema todo é esse. Agora, é difícil, né? Você arranjar, por exemplo, uma pessoa para imitar, por exemplo, a aparência, assim, ó, da Kátia, da Cris, da Ludmilla, e assim por diante, que é um processo natural da expressão da pessoa, entende? Agora, a hora que vem a performance, para fazer uma produção adequada, não pode ter exagero. E a maioria dos processos de travesti, drag kings e outra coisa mais, tem às vezes excesso. Estar na Conscienciologia significa ter adquirido uma neo-identidade? Não, não necessariamente. Tem gente que entra aqui e faz uma questão danada de ser aquele machão. Vocês não viram o Cláudio, que falou? Falou assim, Claudinho. Eu falei, não, eu nunca tive isso. Eu sou o Cláudio. Então, isso aí é muito importante a gente ver. O Cláudio está certo. Eu assino embaixo que ele falou. É isso mesmo. Por isso que eu sou contra o negócio, por exemplo, de chamar a criança por apelido, pequenininho, etc. Uma coisa que é bom a gente falar nisso. Às vezes, todo é um processo de expressão familiar que a intenção é boa. É igual aquele pai, por exemplo, que coloca o filho com o nome de filho ou de júnior, e ele fica sendo sênior. Isso tudo é um processo apenas de prolongamento do egoísmo pessoal da pessoa. Vocês estão entendendo? Isso a gente não pode esquecer também, e saber o que se passa com isso. Prolongamento do egoísmo natural da pessoa. Além da pessoa, ele quer fazer um complemento, um suplemento, um anexo da pessoa dele. Então, é uma extensão do egoísmo, do mundo egóico dele. Entende como é que é? Por isso que as pessoas põem o nome de filho e júnior. Agora, tem outro pior ainda, que é aquele que tem o nome e eles colocam 1, 2, 3 e por aí vai. Então, eu já encontrei nos Estados Unidos o cara que chamava John Third, que era 3. Ele tinha um 3 no fim. Então, esse ainda é pior ainda, porque aí está prolongando. Aquele bisavô deu nome para o filho deu nome para o neto dele, o neto deu nome para o bisneto, e o negócio vai indo. E ele, então, continua aparecendo aí. Agora, o pior da história, isso coloca a pessoa com o rabo preso com aquelas pessoas. E ele fica preso dentro daquela árvore genealógica dele. De modo que há um attachment, há uma prisão, há uma grilheta, há um grilhão que fica segurando as pessoas nesse aspecto aí. Agora, nós temos que entender uma outra coisa. A maioria dessas pessoas não tem má intenção, não. A gente tem que entender. É um egoísmo quase que santo. Você está entendendo? Mas é egoísmo, não deixa de ser. Faz favor. Eu estava querendo trazer um pouco a debate a questão que a gente fala-se muito na Conscienciologia, na CCCI, de que a gente tem que ser transparente, que a nossa vida está assim... Glasnost. Mas minha discussão, minha refutação, é que aqui a gente não está no extrafísico. No extrafísico, a gente vê que a pessoa... Mas aqui o percentual, você tem que ser transparente. Por exemplo, entre amigos, você vai esconder as coisas? Não. Como é que fica? Seja amigos aqui, ou para amigos lá, nós temos que ser transparentes. Uma amizade que não tem a transparência, como é que vai ter lealdade, confiança, honestidade para se viver com a pessoa? Mas muitas vezes a pessoa cresce por dentro, e aqui no intrafísico a gente não vê. Agora, no extrafísico, sim. Não, é por isso que o serenão... A luta que a pessoa tem, o suor que a pessoa tem, a gente não vê. Você já encontrou com os 2 serenões e você não identificou? E passou batido? Não entendi. Você já encontrou com 2 serenões na sua vida e não viu? Pode ser. Passou batido. Por que não? Pode ser. Então, isso tudo existe. Agora, o problema nosso todo é o seguinte: temos que ter olhos de enxergar. Tá certo? Usar os para-olhos. E ter desconfiômetro ligado o tempo todo, 24 horas. Para ver as coisas.
O desconfiômetro é igualzinho a essas câmeras do Big Brother, que vê tudo em torno. Mas a partir da pessoa, ela tem que desconfiar com ele. É uma saída. A outra coisa, a questão é sobre o que dá a identidade à pessoa, né? A gente vive numa sociedade materialista e o carro, identidade, em primeiro lugar, é a presença da pessoa. Se uma pessoa desapareceu, ela perdeu a identidade, não adianta. É tanto que tem um samba que fala, longe dos olhos, longe do coração. Se não tem, acabou. Acabou o amor, acabou tudo. A distância mata tudo. Então a distância é um processo seríssimo nisso. Agora, a energia da consciência, ela não tem distância. Perfeito. Ela age em qualquer lugar, mas o povo não entende isso. Nosso caso, nem sabe aplicar um processo desse. As GESCONs também, né? O livro, né? Pois é. Então vale a pena ponderar sobre esse aspecto. Ótimo. Tá certo? Agora, gente, ficou mais alguma coisa mal parada, obscura nessa condição aí? Está tudo certo, então? Nós já estamos chegando hoje, que hoje nós temos 17 verbetes para vocês pesquisar. Eu acho que seria bom deixar mais um prazo para vocês preencher o que vocês estão fazendo aí, não é isso? Vamos escrever, vamos escrever, vamos preencher, vamos preencher. Tá certo? Só avisar que hoje temos 6 recados. Kátia Caporale, da Unicim, Aline, da Simvexis, Lorela, Marcelo Pascolin, Thaís, Reaprendência e Rodolfo, da PEX. E as pontuações da tertúlia do dia de hoje foram 10 votos online. O professor Valdo respondeu 4 perguntas dos teletertulianos, 20 dos tertulianos e 56 foram as assinaturas no livro de presença. Vamos à leitura, todos com papel? Então vamos, são 17 verbetes. Identidade extra, inconcretude, júbilo cosmoético, linguagem erudita, mega peso, melex, para a aculturação, agenda vazia, atrator, coabitante, coativação atributiva, coleta seletiva, consciência retardatária, consim problema, cuidadologia, evitação da evitação, hibernante. Pessoal, boa tarde. Nós estamos aqui para convidá-los para participarem do Colegiado de Intercooperação, que ocorrerá hoje às 15 horas, lá no Discernimento. Está sendo desenvolvido um programa para a formação de protagonistas da CCCI, e hoje a atividade a ser desenvolvida, que é gratuita, é o debate acerca de 2 folhas do conscienciograma. São as folhas 41 e 42, que dizem respeito à liderança. 41 e 48, desculpem. Certo? Folhas 41 e 48. Então, estaremos debatendo liderança no Colegiado de Intercooperação da Unicim. Às 15 horas, hoje, lá no Discernimento. Contamos com a presença de vocês. Obrigado. Não esqueçam que tem que levar o conscienciograma, tá? Quem for participar. E eu gostaria também, em nome da Unicim, fazer um outro convite. Dia 22 e 23 de novembro, a gente vai ter a primeira jornada da Paradiplomacia. Então, estão todos convidados. A gente pede para o pessoal, né, que for fazer a jornada se inscrever com antecedência para receber lá o CD que vai ter os trabalhos, né, os artigos que vão ser apresentados para poder ler e chegar bem preparado para o debate. Tá? A gente avisa também para os teletertulianos que podem fazer a inscrição para a jornada pelo site. Tá? Lá entra em www.unicim.org, tem todas as informações de como fazer a inscrição, ok? Pode ser feita na Unicim ou aqui no CAEC. Obrigada. Ok, pessoal, nós viemos aqui para divulgar o Cine Invexis, que vai acontecer hoje às 19 horas.
O filme que será mostrado e debatido é Sócrates. Então, é um filme que foi feito em 1971 pelo Roberto Rossellini. Vale a pena assistir. É um debate que vai ter alguns tópicos como assim, ó, a crítica social e política, a moralidade, a questão da cosmoética, maiêutica, a ausência da escrita e a GESCOM, a intelectualidade relacionando isso e o poder, o valor pessoal, a inteligência evolutiva, as condições pré-dessomáticas e a questão da arrogância e relativização do conhecimento. Então, estamos esperando vocês lá no discernimento hoje às 19 horas. E é bom lembrar também que a entrada é franca, tá? Outro recado que eu queria passar, foi solicitado pelo Flávio, pode interessar algumas pessoas que moram aqui na região. O Parque das Aves está com a entrada livre para moradores da região do Jardim São Paulo. Isso amanhã, 19 de novembro, das 8h30 até as 17 horas. Então, é só levar o comprovante de residência no nome da pessoa. E os bairros que estão relacionados é Bela Vista, Copacabana, Dom Miguel, Osnã, Dona Fátima, Osnã, Dona Leila, Estrela, Niterói 1 e 2, Panorama 1 e 2, Primavera, São Bento, São Luís, São Paulo 1 e 2, enfim, toda essa região aqui, tá? Obrigada. Mais um minutinho só para a gente divulgar a nossa aula aberta da reaprendência. Sexta-feira que vem, dia 14, a professora Mércia Oliveira vai estar falando sobre a recomposição consciencial. Ela é voluntária da Conscienciologia desde 93, professora, administradora, e ela vai comentar um pouquinho dessa aula. Já é a segunda aula sobre essa temática, então a gente está aprofundando mais um pouco agora a questão de algumas técnicas e atitudes, né, pró-recomposição mais rápida, e a identificação de mega-trafar que atrapalha nesse estágio e também a identificação dos trafores que vão auxiliar a arrancada. Então, estamos convidando a todos para essa aula. Obrigada. Boa tarde a todos. A Apex convida para a conferência online daqui a 1 hora, às 15h30. Tá? Para quem não sabe, o site da Apex, www.apexinternacional.org. A conferência será com Rosânia Fernandes, tá? Que vai falar sobre autossuperação evolutiva relacionada à ProEx. E basta entrar no site, clicar no banner, baixar o programa e instalar o programa, ok? Muito obrigado e boa tarde. Ganhou identidade extra com 19 votos. Até amanhã.